Desvendando a Engenharia Estrutural com o professor Dr. Roberto Vasconcelos Pinheiro. Com o apoio do CREA Mato Grosso e das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio falando sobre engenharia estrutural, né? E eu já queria aqui, de antemão, agradecer a todos vocês que já estamos aí na segunda temporada, no 14º episódio, agora começando a falar sobre vigas, terão bastante episódios sobre vigas, e o número vem crescendo de participantes, de inscritos no canal, isso é muito bom. Tá? Só estou sentindo, pessoal, vou fazer cutucar vocês, né? Façam perguntas, façam comentários, né? Todas as sugestões são bem-vindas. Isso ajuda, às vezes, o comentário de uma pessoa, de um profissional, ajuda outro profissional, né? E a ideia é a gente estar com a classe cada vez mais forte, né? Não adianta ter profissionais que saibam muito e outros que saibam menos. A gente tem que, na verdade, fazer com que todos os profissionais, né, cresçam, né, dia a dia com a profissão, né? Só dessa maneira a gente consolida nossa profissão cada vez mais, tornando ela mais importante da sociedade. A gente já sabe que é muito importante, a gente precisa, na verdade, convencer as pessoas que nós somos importantes na vida da sociedade organizada, né? Civil organizada, tá certo? Então, vamos divulgar, vamos passar para os colegas, vamos escrever no canal, vamos compartilhar, né? Vamos fazer comentários, que isso acrescenta bastante nesses assuntos, né? Bom, hoje nós vamos falar de vigas, né? Começar o assunto sobre vigas, vamos falar um pouquinho de ações que atuam nas vigas e falar um pouquinho sobre o pré-dimensionamento de vigas. A partir da semana que vem, do próximo episódio, o segundo episódio de vigas, né, e o 15º na sequência, eu vou começar a entrar um pouco na teoria de vigas, tá certo? Mas antes de falar, de fato, das ações e de um pré-dimensionamento, né, como eu faço aí um pré-dimensionamento para vigas, para poder começar a lançar no software, eu gostaria de frisar mais uma vez a definição, né, do que é, de fato, uma viga, né? Eu estou mostrando nesse slide para vocês aí, duas figurinhas, né? Dois esqueminhas, um à esquerda com algumas dimensões, aí eu chamando de L1 seria o comprimento, a dimensão ao longo do eixo da peça, o L2 a largura, que a gente geralmente denomina de BW, e o L3 a altura, né? Geralmente o H, que a gente chama de H, é aquela dimensão que está sempre paralela ao plano de carregamento, tá certo? E à direita eu mostro um esqueminha de uma viga armada, tá? Então vamos lá, pessoal, o que vai ser uma viga, na verdade? Primeiro, eu tenho que entender que a viga é um elemento linear, né? A gente tem os elementos de superfície, elementos de volume e os elementos lineares. Já comentei com vocês lá nos primeiros episódios, né? O elemento linear nada mais é do que quando você tem um elemento onde uma das três dimensões é muito maior em relação às outras duas dimensões. E essas outras duas dimensões têm valores próximos, né? Valores da mesma ordem de grandeza. Uma viga, por exemplo, você tem largura de 15, variando de 15 aí a 25, as vigas normais, alturas normais aí em torno aí de 30, 35 até 60. Obviamente, existe vigas com alturas maiores, mas já não é o normal que a gente vê no edifício, né? Em alguns casos de residências ou edifícios com vãos maiores, você tem vigas com BWs maiores e também o H maior, tá? Então, pessoal, a norma diz o seguinte para a gente, ó. O que seria uma viga isostática? Ela divide, né, a viga isostática da viga contínua, a viga hiperestática. Lá no item 18.321, ela diz o seguinte, olha, quando o L1, que é esse comprimento, eu vou fazer uma abordagem para vocês sobre esse L1, o L1 sobre o H, para lembrar que é sempre a dimensão que está paralela ao plano de carregamento, tá certo? Então, quando essa relação L1 sobre H for maior ou igual a 2, eu tenho a definição de viga isostática. Quando L1 sobre H for maior do que 3, eu posso dizer que eu tenho uma viga contínua. E quando essas duas relações for menor do que 2 e menor do que 3, aí eu tenho um elemento que eu chamo de viga parede, é uma outra história, tá? Não vamos entrar nessa discussão agora, porque a viga parede tem algumas armaduras adicionais que a viga normal, vamos chamar assim, não tem, tá bom? Agora, pessoal, vamos tomar um cuidado. O que é esse L1? L1, segundo a norma, é a distância ao longo do eixo da peça
entre dois pontos de momentos nulos. Então, no caso da viga isostática, o L1 basicamente é o L da viga, tá? Mas não é o que acontece nas vigas contínuas, tá? Nas vigas contínuas, eu vou dar um número aqui para vocês de aproximado, tá? Esse L1 você pode obter do diagrama, por exemplo, você vai lá e mede, esse é o seu L1, né? Aquele entre os dois, para cada tramo, a distância entre os dois pontos de momento nulo, mas de forma aproximada nós podemos pensar o seguinte, olha, quando se tem uma viga contínua, e eu estou analisando o primeiro tramo e o último tramo dela, tá? Considerando que as extremidades dessa viga contínua não está engastada no elemento de apoio, no pilar, por exemplo, então eu posso admitir que esse L1 é em torno de 0,75 a 0,8 do vão desse tramo, tá certo? Do vão teórico desse tramo, de eixo a eixo, por exemplo, dos apoios, tá bom? E quando eu tenho um vão interno, né, dessa minha viga contínua, eu posso dizer que esse L1 é em torno de 0,5 a 0,6 do vão teórico, tá bom? Então, dessa maneira, eu consigo fazer uma conta rápida e perceber se a minha viga ela é viga normal ou é uma viga parede. Mas outra definição, pessoal, para a gente fechar sobre conceito de viga, que é essa, talvez seja mais importante, né? Eu comentei até agora do ponto de vista geométrico, mas do ponto de vista de tensões, eu tenho que estar ciente de uma coisa, pessoal. Eu posso olhar de forma geométrica, uma viga você não consegue diferenciar uma viga de um pilar, olhando só do ponto de vista geométrico, tá certo? Depois nos episódios de pilares eu vou voltar a falar isso novamente, tá bom? Mas vigas, ela tem uma particularidade. Qual seria? A tensão normal que atua nessa viga, na seção transversal dessa viga, ela é oriunda do momento fletor. Ou seja, a tensão normal oriunda do momento fletor, ela prevalece, ela é muito superior ao valor da tensão normal oriunda do esforço normal. Teoricamente, as vigas possuem esforço normal, seja de tração, seja de compressão, igual a zero, mas na prática, a gente sabe que isso não acontece. Quando eu faço uma análise de uma estrutura em 3 dimensões, né, analisando o pórtico tridimensional, é claro que vão surgir, desse comportamento todo, vão surgir esforços normais de tração e de compressão nessa viga, tá? Bem, mas se a tensão normal originária do esforço normal de tração ou esforço normal de compressão for muito, muito menor em relação à tensão normal oriunda do momento fletor, de tal maneira que eu posso até desprezar esse esforço normal para o dimensionamento da peça, desse elemento, eu posso definir esse elemento, então, como uma viga. E aí isso gera, obviamente, diferenças lá no detalhamento, né? Sempre que eu tenho um elemento linear com armadura assimétrica, quando eu vou ver isso no detalhamento, eu estou tendendo a entender esse elemento como uma viga. Sempre que eu tenho uma armadura simétrica, eu estou entendendo esse elemento linear como se fosse um pilar, conformamento de pilar, tá bom? Então, para fechar esse conceito, nós temos a viga é um elemento linear, onde uma dimensão é muito maior que as outras duas, e essas outras duas, que são as dimensões da seção transversais, da seção transversal, né? Tem ordem de grandeza, tem a mesma ordem de grandeza, e, por outro lado, em termos de tensões, a tensão normal que ocorre na minha seção transversal, ela prevalece, tem um valor muito maior quando ela é oriunda do momento fletor, em detrimento da origem do esforço normal, seja de tração ou de compressão. Beleza, pessoal? Então, fica aí bem comentado para vocês a definição de viga, tá certo? Bem, agora sim, entrando num dos temas, né, que está no título do episódio, que são as ações, nós temos aí nesse segundo slide, eu vou separar para vocês as ações permanentes que atuam numa viga e as ações variáveis que atuam numa viga, tá bom? Quando a gente for falar dos esforços internos que atuam numa viga, nós vamos falar um pouquinho mais das ações e das combinações de ações, ou seja, daí vamos combinar ações, segurança nas estruturas, bem como as combinações das ações, tá? Mas, por enquanto, vamos dividir em ações permanentes e ações variáveis. De maneira geral, pessoal, a norma 8681 traz assim para a gente. Ações permanentes são aquelas ações que atuam basicamente em toda a vida útil da minha estrutura, do meu elemento, tá bom? Quais seriam essas ações permanentes? O peso próprio da viga, por exemplo, e os elementos construtivos que vão atuar sobre essa viga. Por exemplo, uma parede, uma alvenaria, né, considerando os tijolos, considerando as argamassas de assentamento, considerando a argamassa de revestimento, por exemplo, tá certo? E aí eu trouxe para vocês essas tabelas que foi retirada da norma 6120/2019, tabela 1 e tabela 2, onde a tabela 1 traz uns pesos específicos dos materiais mais usados na engenharia, né? E na tabela 2, os pesos das alvenarias. Inclusive, pessoal, eu queria fazer aqui
um comentário sobre essa tabela 2, a gente tem que tomar um certo cuidado. A norma adota, ela nessa tabela, só para a gente entender um pouquinho melhor, a primeira coluna numérica, vocês podem ver que é a espessura nominal do elemento. Então, aí, para cada tipo de bloco, segundo essas normas, essas normas citadas aí nessa tabela, que veio na 6120, aí tem para várias espessuras de tijolos, tá? E aí, nas colunas, segunda, terceira e quarta coluna, diz assim, olha, qual que é o peso dessa alvenaria por metro quadrado, considerando sem reboco, ou seja, sem revestimento, com 1 centímetro de cada face de revestimento e com 2 centímetros em cada face, né, da alvenaria, a espessura do revestimento. E aí traz os valores já em quilonewton por metro quadrado. Toma um cuidado aí, pessoal, porque aí ela está mencionando que são os blocos que estão padronizados segundo as NBRs, né? Mas a questão é, será que os blocos que a gente adquire no mercado no dia a dia, todos eles estão padronizados segundo as classes dessas NBR? Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá bom? Então, uma maneira da gente, se não quiser confiar muito nas dimensões, se não dá para confiar muito nas dimensões dos blocos que vocês estão adquirindo do mercado, né? Ou vocês pegam a amostragem dos tijolos que vocês vão comprar, pesam, né? E dividem pelo volume, vocês vão ter a noção de quanto é o peso específico desse tijolo que você está adquirindo, né? Ou você pode usar até esses da tabela, se for os blocos forem padronizados, o fornecedor seu, né, der uma garantia de padronização desses blocos, ou vocês podem adotar aí alguns valores que eu adoto, por exemplo, para blocos cerâmicos furados, eu adoto aí em torno de 7 a 8 kN por metro cúbico, o peso específico, para bloco de concreto de 9 a 11. Mas, na dúvida, tem um monte de informação na internet aí que vocês podem conseguir a esse respeito, tá bom? Ou usar o que está aí na tabela, se você tiver a garantia que esses blocos estejam padronizados, tá bom? E essas 3 colunas últimas aí, pessoal, o que diz o seguinte, olha, se você tiver, por exemplo, um bloco, vamos pegar o bloco cerâmico vazado com furo horizontal. Se você tiver um bloco de 14 centímetros de espessura e você quiser colocar 1 centímetro de argamassa de revestimento em cada lado dessa parede, você pode considerar que 1 metro quadrado dessa parede vale 1,5 kN por metro quadrado, certo? Ou seja, 1,5 kN para cada metro quadrado de parede, ou seja, 1 de largura e 1 de altura. Se eu quiser descobrir quanto é a carga por metro linear na minha viga, basta pegar esse 1,5 e multiplicar pela altura da sua alvenaria. E assim você faz para qualquer outras combinações que estão nessas tabelas, ok? Se caso não queira usar esse valor que está aí, o que vocês podem fazer? Se for tijolo cerâmico, por exemplo, usa aí entre 7 e 8 kN por metro cúbico, vê qual a espessura do tijolo que você vai adotar, adota a argamassa de assentamento em torno de 1 centímetro de espessura, né? Pela largura do tijolo, toda a largura do tijolo, a gente sabe que nas juntas horizontais, geralmente, o pedreiro, né, mão de obra tradicional, acaba colocando massa em toda a superfície do bloco. Já na junta vertical, nem sempre faz isso. Faz com uma espessura um pouquinho menor, tá? Então, basta você verificar em 1 metro quadrado qual o comprimento dessas juntas que você tem, a espessura dessas juntas, desse tijolo, melhor dizendo, e considerando uma espessura da argamassa de assentamento de 1 centímetro. E aí a norma sempre adota que o peso específico dessa argamassa de assentamento é de 19 kN por metro cúbico, considerando que essa argamassa, né, seja executada com cal, cimento e areia, tá bom? Então, multiplicando o comprimento dessa massa de assentamento, a largura do tijolo e uma espessura dessa argamassa de 1 centímetro, multiplicado pelo peso específico de 19, somado ao peso do bloco, ou seja, de 7 a 8 kN por metro cúbico, vezes a espessura do bloco, somado esses dois valores, você tem um peso de quilonewton por metro quadrado de parede, Multiplicando pela altura, você tem, então, o quilonewton, a carga de quilonewton por metro linear sobre a sua viga, certo? Então, essa é uma maneira de você calcular o peso próprio sobre a viga oriundo dos elementos construtivos, tá? Ou seja, peso próprio não estrutural. E o peso próprio da viga, basta multiplicar a seção transversal da sua viga em metros pelo peso específico do concreto armado, que a gente adota como 25 kN por metro cúbico. Né? Eu tenho, por exemplo, uma viga de 20 por 40, né? Você vai ter um peso por metro linear dessa viga
de 2 kN por metro. Somado, então, 2 kN peso próprio, mais o peso próprio da alvenaria, você fecha aí com os pesos próprios, né, melhor dizendo, as ações permanentes sobre a viga, tá bom? No próximo slide, pessoal, eu mostro para vocês a terceira ação sobre a viga, que é uma ação na verdade é uma ação mista, né? Ela é composta, que são as reações das lajes, ela é composta, parte dessa reação que vem para a viga vem do peso próprio da laje e dos pesos próprios dos elementos construtivos que estão nessa laje, ou seja, pode ter parede, pode ter forro, pode ter uma argamassa de regularização, pode ter o próprio piso sobre essa laje, tudo isso reflete nas ações permanentes que agem sobre a laje, e mais a variável de ocupação que está sobre essa laje também. Se for do edifício residencial, por exemplo, como eu mostro essa tabela para vocês, né, essa tabela, a tabela 10 da norma 6120, 2019, se for, por exemplo, um dormitório, eu vou adotar 1,5 kN por metro quadrado, e para distribuir esse peso por metro quadrado da laje nas vigas, a gente faz daquela maneira que nós comentamos lá no cálculo do esforço cortante de laje, ou seja, ou usa o próprio software, né, se for uma laje maciça, o software já vai dar a distribuição, as reações de apoio dessa laje em cada uma das vigas da periferia da laje. Se for do método manual, vocês podem usar aquele método aproximado das charneiras plásticas, né, onde forma aquela figura parecida com um telhado, né, de uma casa com 4 águas, né, onde tenho dois lados eu tenho trapézio, e os outros 2 lados um triângulo, e a carga que tiver sobre essas figuras distribui para cada uma das respectivas vigas, né, os respectivos apoios, tá? Então eu coloquei aí nesse slide ações variáveis, mas entendo o seguinte, né, que essas reações são oriundas também de ações permanentes que vêm da laje, bem como das ações variáveis que atuam na laje, tá bom? Então, para fechar o assunto de ações sobre as vigas, eu tenho as ações permanentes, oriundas principalmente do peso próprio da viga e do peso próprio da alvenaria, que está sobre essa viga, né? E da reação das lajes, que caminham para essa viga, na forma de carga uniformemente distribuída, né? Carga linear, são oriundas das cargas permanentes das ações variáveis de ocupação que estão atuando sobre esta laje. Tudo bem, pessoal? Bom, para fechar o assunto de ações, eu tenho que falar para vocês que todos esses valores que eu comentei, a norma define como valores representativos das ações, especificamente os valores característicos dessas ações. Nós vamos ver, quando comentarmos sobre os esforços internos que atuam na viga, nós vamos fazer uma composição, né? A gente usa esses valores característicos e sobre eles aplicamos um coeficiente de ponderação das ações, que aí para cada tipo de ação tem um valor que eu vou comentar no próximo episódio, e nós temos também que considerar os valores reduzidos de combinação, são os valores das ações variáveis, né, combinado com um coeficiente de ponderação, que a gente diz que um coeficiente de redução, um coeficiente denominado como psi-zero, nós vamos ver isso lá na frente. Então, fazendo essa composição, eu chego num valor de carregamento de projeto, e a partir daí eu consigo determinar os esforços solicitantes da minha vida, tá bom? Então, só para deixar isso claro para vocês, que eu tenho que fazer uma composição das ações permanentes com as ações variáveis. Se eu tiver mais de uma ação variável, eu tenho um comportamento, né? Se tiver uma ação variável só, eu tenho outro comportamento na composição das ações, e isso gerando um valor final das ações para cálculo dos esforços internos, tá bom? Bem, e para a gente finalizar esse episódio de hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre como fazer um pré-dimensionamento. Aqui é bem interessante, né? Por quê? Porque eu preciso dessas dimensões para poder dar entrada no meu software. Ou seja, as dimensões da viga são valores de input, né? Ou seja, eu preciso de alguma informação para gerar para o meu software para que ele possa, com base naquelas informações, calcular, fazer todas as verificações pertinentes, inclusive dimensionar as armaduras, né? Então, veja, olha, para uma adoção inicial, eu dividi para vocês aí em 3 itens, né? Mas o primeiro, na verdade, são dois subitens, né? Então, veja, pessoal, nesse slide, olha, nesse slide eu digo assim, vigas isostáticas e vigas contínuas, considerando os vãos extremos das vigas contínuas, aonde, imaginando que o engastamento dessas vigas nos pilares tem um engastamento muito pequeno, ou seja, onde o momento negativo nas extremidades seja muito pequeno. A gente pode adotar, então, né, uma altura em torno de este vão
sobre o valor 11, ou este vão sobre o valor igual a 10, ou seja, 1/11 do vão ou um décimo do vão. Enquanto a largura, para todas as situações que eu vou comentar aí, o BW da viga está muito ligado à arquitetura, tá certo? Depende só da arquitetura? Não, depende também do dimensionamento. Por quê? Quando eu não consigo alojar minhas barras, depois do dimensionamento, que gera uma armadura, eu não consigo alojar essas barras de forma razoável com esse BW, se o BW for muito pequeno, ou seja, em torno aí de 12 a 15 centímetros, eu preciso obrigatoriamente aumentar esse BW, mesmo que essa minha viga fique maior que as pessoas da parede. Aí não tem muito o que fazer. Mas eu tomo o seguinte comportamento quanto a isso. Eu tento sempre adotar um BW de 15 centímetros no mínimo. Por quê? Porque menos que isso, a pessoa começa a ter problema de alojamento de barra. Para as armaduras negativas, fica ruim até de posicionar o vibrador para vibrar o concreto, então fica meio complicado. Então, eu adoto pelo menos 15 centímetros. E daí eu aumento conforme a necessidade, tá bom? Então, vamos lá, olha. Para vigas isostáticas ou contínuas nos vãos extremos, eu vou adotar 1/11 do vão ou 1/10 do vão. Para as vigas contínuas nos vãos internos, né, ou para os vãos externos, onde minha viga esteja engastada no pilar, eu vou usar 1/13 do vão até 1/12 do vão, e o BW segue os mesmos comentários já ditos, tá bom? E por último, as vigas em balanço, né, a altura eu vou adotar 1/6 do vão até 1/5 do vão, tá certo? Então, com base nesses valores, são valores aí tirados, né, de forma empírica, ou seja, da prática, né, eu consigo dar entrada no meu software, a partir daí, depois de todo o processamento, depois de toda essa análise estrutural, eu consigo verificar se eu preciso aumentar esse H, ou diminuir esse H, ou aumentar o BW, e por aí vai, tá? Então, mas como um ponto de partida, pode usar esses valores, que vai dar muito próximo do valor final. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Nós hoje comentamos sobre as ações que atuam nas vigas, né, e os valores de pré-dimensionamento, para que a gente possa dar entrada no software e fazer toda a análise estrutural. Eu quero pedir para vocês, mais uma vez, né, entrem no canal, deem um joinha, façam os comentários, deem sugestões, façam críticas, tudo isso, e todo esse feedback é muito interessante para o crescimento e melhoria do canal e das minhas apresentações, tá bom? Dá um joinha lá, compartilhe com os amigos, e quanto mais pessoas inscritas no canal, melhor fica para a disseminação de todo o assunto. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo episódio.